Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente vai criar os nossos bancos, tanto o banco de staging quanto o banco de data warehouse, propriamente dito, que vai ser o banco de destino após a gente tratar os dados na área de staging, quando a gente faz todo o select de todas as fontes de dados, né, que serão os bancos Advanced Reworks e Wild Word Importers, e depois vamos jogar no banco de staging e depois para o data warehouse para a gente fazer as métricas e trabalhar com aqueles dados lá. É um processo bem simples, mas eu quero mostrar para vocês por quê. Para evitar qualquer tipo de problema com crescimento e tal. Por ser uma quantidade de dados bem grande, assim, maior do que o normal que a gente está acostumado, né? Já que é um ambiente controlado de estudo, eu acho que seria legal abordar esse pequeno ponto, até para ajudar vocês com alguns conceitos sobre criação de bancos de dados aqui dentro do próprio SQL Server. Então vamos lá. Nosso primeiro passo vai ser abrir aqui a guia Databases. A gente clica com o botão direito, New Database. Ele vai abrir essa telinha aqui, gráfica, de instrução, bem simples. O interessante do SQL Server é que você pode configurar tudo o que você quer aqui, gerar o script e executar o script. Alguns DBAs famosos falam que esse é o melhor procedimento. É até inclusive uma boa prática. Por quê? Porque a tela gráfica pode parar. E se ela parar, pode dar problema no processo. Então, às vezes, é melhor você usar a tela gráfica como auxiliador, gerou o script, executou o script, o banco vai ser criado da mesma forma. Eu vou fazer desse modo, que é para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, vamos lá. O nome do banco fica a critério de vocês. Eu vou botar o meu aqui, underline, stage. Beleza. Initial size. Esse aqui é o tamanho inicial do banco. Mas eu não quero que ele tenha 8 megas. Por quê? Como a massa de dados a ser inserida será um pouco grande, toda vez que a quantidade de dados bater 8 megas, ele vai crescer. Só que ele vai crescer para 64. Ele vai adicionar, como vocês podem ver aqui, o Auto Growth, mais 64 megas. E bateu 64, ele vai adicionar mais 64, mais 64, mais 64. O mesmo acontece com o log. Como toda operação de insert, delete, update são logadas, elas são escritas no log para depois serem escritas no banco, isso é um conceito de administração, só estou falando aqui por alto, só para vocês terem um pouco de noção. Não vou me aprofundar muito, até porque tem gente muito mais gabaritada para falar a respeito. Ele primeiro escreve todas as operações no log, até para depois a gente ter um processo de recovery e de restore do banco, para depois ele de fato escrever nas data pages, que é onde nossos dados ficam armazenados, a estrutura de armazenamento que funciona para o SQL Server. Ele trabalha com pages de 8K e com extents de 64, que são 8 pages unidas em um único arquivo de 8K. 8 vezes 8, 64. Forma uma extent que contém essas 8 páginas, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o tamanho inicial desse banco de 150 megas. E o tamanho inicial do meu log, vou botar aqui de 100 megas. Por quê? Em algumas situações, pode ocorrer do log crescer tanto, mas tanto que ele trava, e aí teu ambiente para. E se ele parar, você tem que fazer backup do log para o log ser zerado e aí ele voltar a poder reescrever todos os arquivos, etc. É um processo assim, meio chatinho, confesso. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar o Auto Growth, porque a gente não quer que o nosso banco fique parando ou fique com gargalo na hora de inserir os dados que a gente estiver trabalhando lá no processo de ETL, beleza? Então a gente vai chegar aqui, Auto Growth, clica nesses 3 pontinhos, ele vai abrir essa telinha pequena. Eu não aconselho vocês botarem em %. Inclusive tem alguns DBAs que vocês podem procurar, até o Fabrício Lima, Fabiano Neves, que é um excelentíssimo DBA, e outros demais, assim, que agora, infelizmente, o Dirceu Rezende também, muitos deles falam para colocar em mega, porque que, em porcentagem, o SQL Server ele nunca vai ser bem exato no cálculo, uma vez que ele pode crescer 10% e não ser o suficiente, porque ele vai crescer em cima do tamanho inicial. É melhor vocês configurarem aqui uma porcentagem mega que ele fica mais ágil, melhor, mais otimizado. Eu vou botar aqui 300 megas de crescimento.
E não tem problema, porque quando você configura isso, ele só reserva o espaço, mas ele não ocupa, entendeu? Então ele não vai, como é que eu posso dizer, consumir esse espaço no seu disco. Ele só vai deixar lá um espaço reservado. À medida que os dados forem entrando, ele vai escrevendo nesse espaço que está reservado. Enquanto não, ele vai ficar lá, ok? O mesmo a gente vai aplicar aqui para o arquivo de log. Vou também botar... Ah, não, aqui a gente vai botar, vai limitar, desculpa. Então deixa ele limitado e deixa ele crescendo. Mas deixa aqui o auto growth em 300 megas e não deixa aqui com o max file size, deixa aqui em ilimitado, porque ele vai crescendo à medida que tiver espaço em disco. Aí alguns processos de backup, de particionamento, dão um jeito nesse crescimento. Digamos assim, se for uma volumetria de dados muito grande, você consegue dar jeito nesse crescimento fazendo esses procedimentos de table partitioning, de criação de views, que aí você separa dados tipo, por períodos. Você também pode executar backups e depois tirar esses arquivos que são muito antigos, que são chamados arquivos históricos. Aí você coloca em outro repositório, pode mandar para a nuvem até se você quiser e etc. Beleza? Então a gente dá OK. Ok? Aqui você vai configurar o caminho. O caminho, geralmente, você configura quando instala. Existem muitas boas práticas quando a gente instala o SQL Server, que é configurar em discos formatados com o tamanho correto, etc. E nunca configurar o caminho dos arquivos MDF e LDF, que são os arquivos de data file e log file, no mesmo arquivo do banco. Porque isso pode gerar gargalo e não é legal. Então a gente sempre deixa esses arquivos do banco de MDF e LDF em um disco e a instalação do SQL Server em outro disco. É a boa prática a respeito. Só vou mexer nas opções aqui, que eu quero mostrar para você o seguinte, que são essas opções eu não entendo muito bem aqui é mais uma questão de ajuste fino, para a galera de administração de banco que entende mais, aí deixa o SQL Server mais rápido, mais potente. Eu não mexo nisso aqui, que eu não tenho muito conhecimento. O modo de recovery a gente vai deixar full, não vamos mexer em nada, só queria mostrar mesmo. Compatibilidade, isso aqui é muito ligado à questão da linguagem SQL, com banco, etc., com os recursos da linguagem SQL para com o SQL Server, que a Microsoft, de tempos em tempos, ela implementa funções da SQL padrão na linguagem dela TSQL, que é uma variante da linguagem SQL, com algumas funções que a linguagem SQL não possui, e adaptando outras e com algumas exclusões da própria linguagem original. A collation a gente vai deixar default, entendeu? Mas aqui vocês podem ver, tem uma gama de collation, que é mais ou menos o idioma que o SQL Server vai trabalhar, vamos assim, explicando por baixo. Não vamos mexer nisso, vocês podem ver. Isso que também pode dar problema até mesmo no funcionamento do banco, na escrita de queries, etc. Vamos deixar default, que vem o padrão que a gente herdou lá na instalação. Tem o tutorial lá no blog, ensinando passo a passo a instalação do SQL Server de modo bem simples, padrão, sem problema, beleza? Os files e os file groups também são arquivos que a gente bota para separar dados. Se for, por exemplo, tabelas muito grandes, arquivos muito grandes, a gente adiciona algum file group e passa a deixar essas tabelas dentro desses file groups. Isso dá uma otimizada e é legal. O file stream, eu não sei ao certo o que é, nunca li a respeito. E o Memory Optimizer Data, ele é para você deixar dados, tabelas, colunas na memória. Isso agiliza muito a consulta, isso é muito bom. Futuramente eu quero trazer isso aqui para o nosso projeto, até para construções de queries em BI, porque queries em BI geralmente são bem complicadas e elas consomem bastante recurso, beleza? Então vamos voltar aqui em General. Temos aqui a nossa configuração inicial, ok? A gente vem aqui em Script, como eu falei. Ele vai gerar o script. Scripts incomplete. Ele vai gerar o script aqui, tá certo? Vocês podem ver, ó. Temos todo o script, como a gente não mudou nada lá, tá? A maioria tá tudo em default. O que a gente tem aqui de diferente
é que aqui estão as configurações de file de size, 153 megas, que basicamente bate com o que está lá, né? Já aqui algumas questões de... Isso é meio que questões de matemática, etc. Então, que nunca é muito certo. E o Auto Growth também, ó, como a gente pode ver, 307 megas, que eram para aquilo lá a gente configurou como 300, aqui está batendo 307 mil KB, que daria uns 307 megas, beleza? Então é simples, apertou F5, ele vai demorar um cadinho, pronto, nosso banco está criado. Se a gente ver aqui, cadê? Refresh, ele aqui. Nosso banco criado, certinho. Pode ver que ele não tem nenhuma tabela, ó, só as tabelas de sistema e etc. Nada demais. Tudo que tem aqui são views de sistema, que a gente pode consultar se quiser também. Entendeu? Questões de segurança, users, roles, chaves, esquemas, que a gente vai ver logo após, quando a gente for criar as tabelas aqui de fato e dimensão, beleza? Isso aqui são questões de segurança para o banco, mas para mais questões de administração de banco de dados também. Tem até uns artigos que eu escrevi lá no blog a respeito disso, mas se quiserem dar uma olhadinha, mas não é o escopo disso aqui, eu também não vou entrar muito a fundo. Beleza? Então, é basicamente isso. Temos o nosso banco criado de staging. Vocês podem reproduzir esse mesmo procedimento para o banco Data Warehouse de destino. Database, new, e o processo que a gente já viu. Beleza? Então, basicamente isso, simples, fácil, rápido. Espero que tenham gostado. Repitam esse procedimento para criar o banco Data Warehouse de destino. E é isso. Até mais e o próximo vídeo. Valeu, galera!